Olá, meus amigos. Eu vou gravar aqui a palestra desse mês, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que o título é Pedi e obtereis. Mas eu vou falar sobre as condições da prece com a parábola do fariseu e do publicano, que está no capítulo 27, no item 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes eu vou fazer a minha prece de abertura para o início do trabalho. Deus de infinita bondade e justiça, te pedimos que os bons espíritos nos envolvam de luz sobre a exposição doutrinária que realizaremos nesse momento. Que a paz de Jesus abençoe todos os encarnados e desencarnados que estão a ouvir esse estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então, aqui no meu Evangelho, é o capítulo 27, o título é Condições da Prece. O meu é tradução do José Herculano Pires e na tradução do Salvador Gentili está como Qualidade da Prece. Faz a introdução no item 1 do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo de 5 a 8, e diz assim lá: E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos com eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, primeiro que vós lhe o peçais. Então aqui é importante a gente ver algumas palavras que passam, né, despercebidas, e às vezes a gente não entende o que é, né? Primeiro é o hipócritas, que está lá no versículo 5. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas. Hipócritas é aquele que fala uma coisa e faz outra, né? Ou quando não faz, né, ele fala e não faz. Então, esses são os hipócritas que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Aqui o aposento, né, ele fala, entra no teu aposento e fecha a porta. O aposento aqui pode ser o quarto, pode ser a casa em que você mora, ou na casa espírita, né? Hoje a gente sabe que a gente pode fazer a oração onde você estiver, desde que você se concentre, feche os olhos ou não, né? Mas que você possa levar o seu pensamento e fazer essa oração a Deus. Ora teu Pai em secreto, porque é uma coisa íntima. Esse secreto quer dizer segredo, é uma coisa íntima tua com Deus. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Né? Então, toda oração que a gente faz, né, deveria ser reconhecida por Deus, né? E quando orais, não faleis muito como os gentios. Quem são os gentios? Gentios eram os não-judeus, porque na época de Jesus existiam lá em Jerusalém os judeus e aqueles que não eram judeus, porque ali na Judéia ou lá em Jerusalém era um local de concentração de pessoas, um ponto comercial muito bom. E aí o afluxo de pessoas era muito grande, então não era somente judeus. Então existiam aqueles que não eram, né? Então esses são os gentios que ele está falando, né? Porque quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então os gentios acreditavam que se falar muito com Deus, que Deus os ouviria.
Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Primeiro que vós lhe o peçais. Isso é importante saber esse último versículo aqui, porque muita gente pergunta assim, né? Fala, mas se Deus sabe o que eu quero, o que eu preciso, né? Por que que eu tenho que pedir? Jesus está recomendando aqui, ó, primeiro que vós lhe o peçais, né? Porque nós temos que ter uma característica importantíssima aqui, que é a humildade, né? Então, como é que eu vou me apresentar para perto de Deus, né? Eu tenho que pedir, não é? Eu tenho que, toda oração que eu faço, é como se eu fosse ficar na frente de Deus, né? Então eu tenho que ter, Deus sabe o que se passa no meu pensamento? Sim, mas é tudo aquilo que você quer, você tem que verbalizar ou antes de verbalizar, você pensa. Então, pelo pensamento é que nós nos ligamos a Deus, né? Mas nós temos que ter essa humildade de chegar a Deus. Depois, no item 2, fala do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, de 25 a 26. Diz assim lá em Marcos: Mas, quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não há de perdoar os vossos pecados. Evangelho de Marcos, capítulo 11, de 25 e 26. Versículo 25 e 26. Então, percebam aqui que no Evangelho de Marcos ele está falando em perdão, né? E às vezes a gente não tem muita essa noção. Aquele primeiro item, né, do capítulo 27 aqui do Evangelho, ele fala de Mateus capítulo 6, no versículo de 5 a 8. Né? O versículo seguinte, do 9 ao 13, é quando Jesus nos ensina o Pai Nosso. Então, o Pai Nosso está lá na Bíblia, em Mateus capítulo 6, no versículo de 9 a 13. Também está em Lucas, no capítulo 11, no versículo de 2 a 4. É um pouquinho diferente o Pai Nosso lá em Lucas. Geralmente, nós oramos o Pai Nosso pelo Evangelho de Mateus. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque aqui em Marcos, né, ele está falando do perdão, e lá no Pai Nosso, né, nós nos comprometemos para com Deus sobre o perdão, não é? Nós falamos assim, ó, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou falamos assim, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, né? Ou a quem nos tem ofendido. Então, assim, é o exercício do perdão. Então, aqui o que Marcos está relembrando, que é a necessidade do perdão. Então, ó, quando vos puser em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe o vosso pecado. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não há de perdoar os vossos pecados. Aqui o sentido do pecado é importante a gente entender que somos pecadores, né? Vai falar aqui no item 3, que é a parábola. A cadeira aqui desce um pouquinho. Ó. Então aqui a parábola, fala assim, ó, e propôs também esta parábola. Há uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá do seu interior dessa forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho.
O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo de 9 a 14. Então aqui, muito embora está escrito que fala assim, então, e propôs também esta parábola. Aqui não é uma parábola, né? Por quê? O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa curta, alegórica, em que Jesus pega os fatos do dia a dia, né? E, por comparação, ele revela verdades divinas. Então aqui não, aqui é uma passagem, né, de Jesus. Ele cita uma situação que ele observou. Então é para chamar a nossa atenção, né, sobre o nosso comportamento. Aqui é importante a gente entender quem são os personagens aqui, o fariseu e o publicano. Mas o que representava o fariseu? Então você vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, tem a introdução no item 3 da introdução, tem notícias históricas. Ali Kardec ele faz um apanhado, né, e descreve quem são os fariseus, né, quem são os publicanos, piageiros, nazarenos. Então o Kardec ele faz, ele descreve quem são essas personalidades da época de Jesus, né? Então lá tem a descrição de quem são os fariseus e os publicanos. Mas de modo geral, o fariseu era um doutor da lei. Um doutor da lei, para a gente entender, assim, o templo era uma estrutura imensa, né? E que existiam os personagens próprios, né, para o templo. O templo era uma edificação muito grande e que existia áreas destinadas somente às mulheres, né, aos homens comuns. Então existia um local lá que era apropriado ao fariseu e ao publicano, né? Então o fariseu aqui, só para a gente saber, ele é o doutor da lei, aquele que estuda, aquele que sabe, né, tudo sobre o Pentateuco. E aí ele cobra isso para que as pessoas coloquem isso em prática, né? Então eu separei aqui 3 famosos fariseus que a gente ouve na Bíblia, né? Muito no Novo Testamento. Então eu coloquei aqui, ó, os fariseus eram membros do Sinédrio. Por exemplo, Nicodemos, o Gamaliel e o apóstolo Paulo. Então Nicodemos, todo mundo vai lembrar do Nicodemos porque ele era um senador dos judeus, que chamava, né? Ele era um fariseu, senador dos judeus, um doutor da lei, e que ele, ao ouvir Jesus numa das pregações, Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí isso passa na cabeça dele durante o dia e não consegue entender. Aí ele vai procurar Jesus à noite, né? Na calada da noite, ele vai escondidinho para que ninguém perceba que ele está lá procurando Jesus, vai lá e procura e fala com Jesus, né? Mestre, o que você quis dizer com que é necessário renascer de novo, né? Então é necessário que eu entre no ventre da minha mãe para que eu possa nascer novamente. Aí é aquela coisa assim, ó, como é que ele, que era um estudioso, né, da Torá, ele não entendia o que era renascer, né? Hoje, quando a gente fala assim, olha, Jesus estava falando sobre a reencarnação. Para nós, hoje, depois de 2000 anos, quase 2000 anos, né? Então fica muito fácil a gente entender o que Jesus dizia lá, né? Que é necessário, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus estava falando da reencarnação. Para nós espíritas, isso é muito patente e evidente.
Mas o Nicodemos, assim como muitas pessoas da época de Jesus, não entenderam assim. Então, esse é o Nicodemos, um sacerdote, né? Um senador dos judeus, um doutor da lei. O outro que eu busquei aqui é o Rabino Gamaliel. Gamaliel é um personagem, assim como Paulo, né? Paulo de Tarso. Ele está lá no livro do Estevão, né? Aí o Gamaliel era o rabino, ele era o tutor do Paulo, né? Lá no começo do livro, Paulo e Estevão, ele está como Saulo, né? Não era Paulo, era Saulo. Aí depois da conversão dele é que ele muda de nome para Paulo, né? Então são três. O Paulo ele também era um fariseu, ele era um doutor da lei que perseguia os cristãos, né? Todo mundo que lê o livro vai lembrar, tá bom? Então essa é a personalidade do fariseu. O publicano, aqui citado na parábola, ele é um cobrador, um arrendatário das taxas públicas, né? Para o nosso entendimento, é assim. É assim. Nós precisamos entender que lá, na época de Jesus, né, eles estavam sob jugo do Império Romano. Então, o Império Romano cobrava taxas e impostos de todos, né? De toda a população. E aí mesmo daqueles que eram subjugados era devido o imposto, porque ele permitia a administração, né, e a parte religiosa que fosse do dominado que pudesse professar a sua religiosidade. Então ele escolhia entre os judeus aquele que seria o arrendatário, que seria o publicano. Porque o judeu é aquele que conhece a comunidade judaica e vai fazer a taxação, a cobrança dos impostos. Só que isso era uma coisa que incomodava demais aos judeus, né? A questão da cobrança dos impostos, né? Porque virou até motivo de disputa, né? Como se fosse uma disputa partidária, né? Que não se queriam pagar impostos, não é? Até tem uma passagem lá que vocês vão lembrar, né, que tem um elemento que era o anarquista, né, com relação ao pagamento dos impostos, que ele não era contra os impostos. Então ele queria lutar contra a cobrança dos impostos. E isso era uma das reivindicações de partidos judaicos lá, né, que não queriam. Então, só para ilustrar, né, que como é que era tratado isso, né? Então, era uma coisa feroz essa coisa do imposto. Por isso que aquele que era escolhido para ser o arrendatário, o judeu que era escolhido para ser o arrendatário, ele era mal visto pela sociedade judaica, né? Então as pessoas não gostavam, né? E muitos desses arrendatários se tornaram ricos, né? Porque se dizia que roubava, né? Roubava nas taxas. Aí eu pesquisando, eu vi dois nomes que vão nos ajudar a ilustrar esses personagens que são publicanos. Um é o Mateus, o evangelista, né? Que era Levi, o nome dele. Aí depois no evangelho está como Mateus. Então Jesus passa e fala para Levi, né? Venha, me siga, né? E aí ele larga tudo e vai seguir Jesus. Então, o Levi, o Mateus, ele era um publicano. O outro publicano mais famoso que vocês vão lembrar é o Zaqueu. O Zaqueu, aquele que era chefe dos publicanos. Ele se dizia honesto, né? Que ele era um cobrador de impostos honesto. E quando ele ouve Jesus, ele ouve falar de Jesus, ele quer ver Jesus. Aí ele sobe num pé de sicômoro para ver a passagem de Jesus. E aí quando Jesus passa, ele fala para o Zaqueu, Zaqueu, ainda hoje estarei na sua casa, né? Vamos jantar lá, né? Uma coisa assim. E aí
é uma coisa estranha, porque os judeus ficam escandalizados porque Jesus teria relação, né, com um publicano, né? Não, mas Jesus não faz distinção, né? Tem até a música lá do Zaqueu, fala, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, né? Então, essa música do Zaqueu conta essa passagem, né, dessa, desse louvor que Zaqueu tem para dizer que era um homem justo, um homem de bem. Então, aí essa parábola, então, ele está falando desses dois personagens. Então, propõe essa parábola, que não é uma parábola, né? A uns que confiavam em si mesmo. Então, são dois personagens que confiavam em si mesmo, como se fossem justos, né? E aí, desprezavam os outros. Então, cada um no seu, né? No seu quadradinho aqui. Desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo. Então, como eu falei, o templo tinha suas divisões e os seus aposentos adequados para cada tipo de trabalhador do templo. Então, nesse caso aqui, pôde entrar para a oração no templo os dois, no mesmo ambiente, a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são os ladrões. Você vê o pré-julgamento aí, né? Que são os ladrões, uns injustos e uns adúlteros. Como é também este publicano. Então ele aponta para o publicano para dizer que o publicano era, né, tudo isso, não é? Uns ladrões, uns injustos e uns adúlteros. Jejuo 2 vezes na semana. Pago o dízimo de tudo que tenho. Aqui ninguém percebe a importância disso, né? Jejuo 2 vezes por semana, né? 2 vezes na semana ele fala. O judeu comum jejuava 1 vez por ano, né? O jejum, né, era importante para a cultura judaica. E aqui o fariseu está dizendo assim, eu jejuo não 1 vez por ano, eu jejuo 2 vezes na semana. Então, ele deve ser bem magrinho nesse caso aqui, né? E outra coisa que vocês vão entender é quando Jesus livra o lunático, né? O filho lunático, ele fala assim, que para esse tipo de espírito é necessário jejum e oração, né? Então você vê que a importância do jejum tá aí também. Jejum também, Jesus também jejuava. Ó, e outra coisa que passa batida aqui é pago o dízimo de tudo que tem. O dízimo foi instituído por Moisés. É antigo, mas antigamente o dízimo era mais voltado para a criação dos animais. Então, o dízimo era 1/10 de tudo que você possuía. Você entregava isso lá para o templo, né? Então, os fariseus levavam isso muito a sério. Então, eles dogmatizaram a questão do dízimo, de tal forma que se diz assim, que quem tinha um pé de hortelã, então ele ia lá e contava. Tinha 10 folhinhas de hortelã, ele tirava uma que era para entregar para o templo, que era o dízimo. Ele tinha um pé de coentro, ele ia lá e contava os 10, dos 10 ele tirava um para entregar no templo. Então, para você entender que o dízimo, né, que muitas igrejas ainda estão resgatando, que estão aplicando e levam isso muito a sério, né, foi dogmatizado pelos fariseus, né? Então, tudo o que a pessoa tinha, por isso que ele está dizendo assim, pago o dízimo de tudo o que tenho. Tudo. Então, se você fez um pão, você contaria
partiria ele em 10 partes e uma parte você daria. É tão sério a coisa que vai por esse caminho. Agora aqui o publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, né? Meu Deus, sê propício a mim, pecador. A oração do publicano era curtinha, tá vendo? Não é o tamanho da oração, né? Pecador, aqui, ó. O pecador aparece novamente, que eu comentei, né? Que fala no item 2 lá de perdoar os vossos pecados. É importante a gente entender que todos nós, né? Que estamos aqui nesse mundo de expiação e prova, mundo de expiação e prova, que é lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala de há muitas moradas na casa do Pai, lá fala de 5, né, tipos de mundo. Mundo primitivo, expiação e prova, mundos regeneradores, mundos ditosos e felizes, celestes angelicais ou o reino do céu. Nós estamos aqui, ó, nesse mundo de expiação e provas. Então, todos que estão aqui nesse mundo somos do pecado, né? Somos pecadores. Por quê? Aqui é um mundo em que o mal predomina. Então, todos que estamos aqui encarnados nesse mundo somos pecadores, né? Ah, mas Orlando, eu não sou voltado ao mal, né? O mal predomina aqui nesse mundo de expiação e prova. O que é o mal? Né? O mal é aquele que não segue as vontades do Pai, não segue as vontades de Deus, não entende, né? É a ignorância. Então nós somos, eu sou ignorante ainda, né? Como a maioria de nós somos, né? Ignorantes sobre as vontades de Deus aqui nesse mundo. Então, por que nós somos ignorantes? Eu vou dar um exemplo aqui, que é um fato que aconteceu com meu amigo, né, que trabalhava, meu colega de trabalho. Onde eu trabalhava, a empresa colocava uma área de cafezinho, que era uma área que tinha treinamento, né? Então, tinha as pausas para o café. O pessoal ia lá tomar cafezinho e era um café que tinha balinha, tinha biscoitinho. E permanentemente a moça da Copa ia lá fazer a reposição. Esse meu colega, ele foi lá, né, um dia e estava levando embora um pacote de biscoito, pacote de bala. E foi... A segurança pegou, né? Na mochila dele, levando essas coisas aí. Devolveu tudo, mas perguntei, né? Perguntado para ele, por que ele fazia aquilo? Ele falava assim, feio não é roubar, feio é roubar e não conseguir levar, né? Então aquilo para ele foi feio. Então assim, nós, espíritos que encarnados aqui, nesse mundo da expiação e prova, muitos de nós temos umas falhas morais. Nós somos ignorantes com relação à vontade do Pai. Então estamos no mundo de expiação e prova. Em qualquer mundo que a gente estiver vivendo, nós vamos seguir a lei de amor, que é a lei de Deus, né, que nos leva para o reino dos céus. E a nossa ignorância nos faz desviar. Enquanto a gente não aprender, né, qual é o caminho moral correto, né, então toda vez que a gente desvia da luz, nós caímos nas trevas. Então esse meu amigo aí, meu colega, ele ainda tinha essa falha moral, que ele não entendia o que era verdadeiramente roubar, né? Então, assim, por isso que nós somos pecadores, que todos nós que encarnamos aqui nesse mundo de expiação e provas, né, somos dotados ainda dessas falhas morais. Muitos de nós aprendemos, por isso que aqueles que aprendem vão para o mundo de regeneração. Aqui o mal impera, mundo de expiação e provas,
o mal impera. Mas aqui, né, é um mundo de regeneração, onde o bem e o mal coexistem. Ou seja, é meio a meio, né? O bom e o mal coexistem. Aqui no mundo de expiação e provas, não. Somente são aqueles, os justos verdadeiros, aqueles que estão aqui em missão, porque vêm de mundos, né, de escala superior, ele vem aqui, reencarna para ajudar a alavancar a evolução da humanidade. Então aqui nós somos ainda pecadores. Por isso que Jesus fala assim, ó, no último versículo: digo-vos que este voltou, este, o publicano, né, voltou justificado para a sua casa, e não outro, que é o fariseu. Porque todo que se exalta, né, o fariseu estava se exaltando lá, né, dizendo que ele não era que nem os demais homens, que são ladrões, injustos ou adúlteros. Então ele estava se exaltando, né, que jejuava e que pagava o dízimo, né? Então todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Aí no item 4, finalmente, ele faz, aqui os espíritos fazem as condições da prece, né? Faz o apanhado dos 3 itens, para dizer as condições da prece que foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloquei em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que serão atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus, se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Porque senão assim, ó, quando você faz a prece, é como se você vai estar na frente de Deus. Então você não pode ter uma nódoa, né, uma mancha, alguma coisa, uma mágoa, né, contra qualquer um que seja, né? Então ele fala assim, ó, se não partisse de coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Aí aqui ele faz referência ao capítulo 10, que é o Bem-aventurados Misericordiosos, vai falar do item 7 e 8, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Então ele está lembrando lá de Mateus, que fala no capítulo 5, no versículo de 23 a 24, quando ele diz assim que se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virar fazer a tua oferta. Aqui é interessante a gente entender, né, o que é essa oferta, né? Se você vai estar fazendo a sua oferta diante do altar, vamos lembrar lá em Abraão, né? Abraão, ele monta um altar e oferece o filho em sacrifício, que foi Deus que pediu para ele oferecer o filho Isaque em sacrifício, né? E ele faz, e no último instante, a hora que ele vai dar a facada, né? Deus fala para ele que era uma prova de fé. Para a gente entender assim, o sacrifício, né, era aquilo que a pessoa oferecia a Deus, aquilo que ele tinha amor, né? O sacrifício, o cordeiro a ser sacrificado era um animal que foi criado com amor. E tanto é que lá no templo, né, as pessoas levavam seus animais, né, de amor para sacrificar. Então, o que era o correto para ser sacrificado era um animal que foi criado desde pequenininho, dentro da família. E aí, uma vez por ano, eles teriam que ir lá ao templo para pagar os seus débitos, né? É como se fosse fazer a confissão dos seus
pecados. Então, levava-se o animal que foi criado dentro da família. Mas como as distâncias eram grandes, as viagens longas, era difícil porque você, de acordo com o seu pecado, você teria que levar o animal certo. Se era uma pombinha, era um pecado pequeno. Se é um pecado grande, era um bode, uma ovelha, uma cabra. Se fosse um pecado muito pesado, muito grande, seria um camelo. Então, para você levar esses animais que você criou no deserto ou nas regiões até chegar lá em Jerusalém, no templo, era uma viagem muito desgastante, porque você tinha que levar o alimento para o animal, a água, né, para que ele chegasse vivo, em boas condições para o sacrifício. Então, lá no templo, os mercadores da época já facilitaram, né, e colocaram à venda isso, toda a espécie de animais para sacrifício, inclusive os incensos, né, as ervas. Né? Então, por isso que quando Jesus entra no templo, falam que eles haviam transformado a casa de oração do Pai, né, num mercado. Né? Aquilo revolta Jesus. Mas assim, para a gente entender o que é o sacrifício mais agradável a Deus. Então aqui ele fala assim, ó, quando você, né, fazendo a sua oferta diante do altar, mas te lembrar daí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa, né, a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro, né, com teu irmão e depois virá fazer a tua oferta. É o perdão. Então, o perdão é um dos itens da caridade. Vocês lembram disso, né? Quando Jesus foi questionado sobre a caridade, Jesus fala assim, benevolência, indulgência e perdão. É o BIP, né? Que a gente, o Haroldo Dutra fala isso, né? BIP, benevolência, indulgência e perdão. Esse perdão, né, é uma das virtudes mais difíceis, talvez, para nós aplicarmos. Por isso que está no Pai Nosso, por isso que está aqui nessa recomendação sobre a oração, né? Vai, reconcilia primeiro com teu irmão enquanto estás a caminho. Não fala assim Jesus? Então, porque não é que a nossa prece não vai chegar até Deus, mas para a gente estar lá na frente de Deus, nós temos que estar com o coração purificado. Não podemos ter essa rusga, essa nódoa, essa mancha, né? Essa mágoa. Nós temos que tirar isso do caminho. Essa que é, então, a condição essencial para a prece. Eu espero que tenha dado para entender. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 1 a 4. Né? Então vamos fazer as nossas vibrações para encerramento dessa evangelização. Então agora, nesse momento, vamos fazer as nossas vibrações, doando o que temos de melhor aos nossos irmãos. Harmonia e paz para toda a humanidade. Serenidade na implantação do Evangelho em todos os lares. Esperança para os corações que se encontram em aflições. Saúde e cura para todos os enfermos do corpo e da alma. Perdão e concórdia para os espíritos endurecidos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, agradecemos pela oportunidade da divulgação do Evangelho de Jesus. Nos fazer sentir fortalecidos na prática do bem. Pela paz e o amor que nos envolva agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Fique na paz de Jesus.